cascading from your eyes and claim the prize for being the one as you face the sky above. E você chegou no Monza Experience, que, como você sabe, é um canal para falar de carros velhos, exatamente, do tipo Monza, aquele fabricado de 83 a 96 no Brasil e também no mundo, com outros nomes. Exatamente, carro de luxo vendido naquela época, mas já foi, porque quem vive de passado é museu. O que a gente faz aqui nesse canal? Anda com os queridos Monzas ao longo da vida. Pois bem, vamos falar o que no episódio de hoje a bordo do nosso querido Monza Automatic SLE 2.0 8788, que vinha com um trio elétrico, que era o que? A querida trava, exatamente, o vidro elétrico e os retrovisores elétricos. E o que mais? Direção hidráulica, ar-condicionado. Para que frescura, deixa de ser chato. Mas ele tinha uma vantagem, assim, para a época, que era fantástica, que era o querido câmbio automático. Exatamente. Câmbio automático para a cidade, como você sabe, é uma maravilha, porque quem faz a mudança das marchas é o querido, é a pressão. É um carro que funciona na pressão do óleo, movimentado pelo querido conversor de torque, que, como você sabe, fica no lugar ou fica grudado, solidário, aparafusado no querido volante do motor, aonde para outros carros dos meros mortais vai a querida embreagem e o querido platô. Muito bem, mas não é para falar de platô, de embreagem, nós vamos falar de pressão. A pressão do dia a dia. Então você pode usar esse episódio para muita coisa na nossa consultoria empresarial Monza Experience. Muito bem. Por enquanto tá de graça, hein? Aproveita. Uma das coisas que a gente mais vive na vida é a famosa pressão. Pressão para fazer alguma coisa, pressão para fazer alguma outra coisa, pressão para dar algum resultado, pressão para não fazer alguma coisa, enfim. Pressão tem sempre, seja no trabalho, na sua vida pessoal, na vida conjugal, na vida com filhos, na vida, sei lá, só não sei se tem na após a morte, porque ainda não cheguei lá. Então não sabemos disso e não tem relatos confiáveis desse período. Muito bem, então o que acontece? Pressão é algo comum ao ser humano, a gente vive pressão em todas as épocas e cada vez que a gente ouve umas besteiras, nos dias de hoje a pressão é muito grande. Mentira, toda vez você vai ouvir a mesma frase, mesmo que os dias de hoje sejam os dias de amanhã ou tenham sido os dias de ontem. Pressão existe em qualquer época da Terra, então faz parte do ser humano vivendo em sociedade que nós tenhamos pressão, porque a gente sempre quer fazer alguma coisa, enfim. E aí o conselho que eu sempre uso e falo muito com todo mundo que eventualmente até trabalha comigo, você muitas vezes na vida se depara com uma situação de escolha. Na verdade, a maior parte da vida você se depara com situações de escolha e você tenta naquele momento, com o seu julgamento e o seu livre-arbítrio, você tenta escolher um jeito ou outro. E quando você acha que só tem dois jeitos, na verdade você descobre que tinha um terceiro, porque escolhas tem sempre. Bom, e uma das que a gente mais se depara são escolhas que a gente pode resumir em talvez duas etapas, que são as escolhas. Número 1, o fim trágico. Eu vou tomar uma escolha ruim, mas ela vai gerar um fim trágico. É uma escolha. Ou nós vamos entrar para uma outra escolha, que é o famoso terror sem fim. Não chega a ser um fim trágico, mas é um terror sem fim. Então eu posso ir para esse caminho também. Porque, como já dizia minha querida avó Marina, se a sua escolha não tem escolha, já está solucionado, resolvido está. Então é isso, se não tem para onde ir, significa que já está resolvido. O mundo já te facilitou a vida e escolheu para você. Muito bem, então o que você faz no momento da escolha dessas duas opções, pelo menos que eu te falei? Você é do tipo que prefere o fim trágico ou você prefere o terror sem fim? Depende muito da situação, é difícil escolher, depende da pessoa, depende de quem é, depende do que está fazendo e do que está escolhendo, mas tendo a acreditar, e aí é particular, portanto é um depoimento meu, que o fim trágico é sempre mais bem-vindo. Como assim? Pois bem, cara, e se você tiver que escolher entre fim trágico e terror sem fim, minha recomendação, minha mera sugestão é: vá sempre para o fim trágico. Por quê? Porque pior não fica. Então assim, se você está numa situação de cara, e agora vou sofrer mais um pouco, ou enfia o pé na jaca, vai para o fim trágico. Porque o que acontece com o fim trágico é, você já chegou no fim, dali para frente, meu amigo, sempre vai ter uma outra opção.
porque se existe uma coisa que a gente sabe na vida é que, independente, mesmo quando a gente acha que não tem outra saída, saídas sempre existem. Então, a verdade é, mantenha a calma, enfie o pé na jaca e vá para o fim trágico. Esse negócio de ficar vivendo draminha, de fazendo mimimi, de terrorzinho sem fim, não ajuda ninguém. Você não se desgruda do problema que te aflige. Então, quando você tem uma situação, seja na empresa, se onde for, enfia o pé na jaca. Vou dar um exemplo que às vezes acontece. Eu estou numa empresa e aí essa empresa está com problema de, sei lá, vou dar um exemplo mais trágico. Pagamento de salário, o cara não sei o que, e agora? E aí melhor ficar desempregado, que é o fim trágico, ou não, eu vou acreditar que daqui a pouco o cara vai me pagar porque está atrasando o pagamento. Meu amigo, fim trágico. Não vai resolver, entendeu? Você vai sofrer muito mais. E tem uma coisa do terror sem fim. Ô, louco, meu. Tem um Onix Turbo. Nossa, depois que eles fizeram esse cara turbo, todo cara acha que é importante. Mas enfim, então tem uma coisa do terror sem fim que nos afeta profundamente. Quando você vive uma situação de terror, você sempre fica atento e você pode comprometer, inclusive, a sua saúde. Então, terror sem fim é algo que te compromete a saúde, seja ela a física, muitas vezes, ou até pior, não sei na verdade o que é pior, ou a mental. Viver um eterno drama é sempre um momento em que você vai gerar uma situação para você super desconfortável. Se você quer, de alguma forma, traçar um paralelo com a querida literatura mundial, nos livros mais icônicos que o mundo já produziu, eu vou dar um exemplinho tosquinho, que hoje você pode comprar talvez por R$25 um livro desse, fininho, não demanda tanta desenvoltura verbal paralelo, mas você pode ler umas 2 vezes, enfim, você não está muito acostumado com leitura, treina o primeiro, treina de novo a segunda página, vai de novo, não tem problema, faz com calma, respira fundo e lê, que é o livro do Processo, de Franz Kafka. Kafka, não vou aqui contar a biografia, que você dá um Google, né? Kafka com K, né, meu amigo? Então, Franz Kafka era um escritor que obviamente foi conhecido depois da sua morte. Obviamente não sei por que também falei isso, mas enfim, foi conhecido, teve a fama e virou um clássico da literatura depois da sua morte. Mas ele tem um breve resumo do Processo. É um cidadão que ele, em algum momento da vida dele, é um cara de classe média, trabalhando, ele recebe uma carta dizendo que ele foi processado pelo Estado. O problema é que não dizia, a notícia é vaga, e aquilo entra na vida dele, como ele era um cara íntegro, honesto e tal, vira um drama na vida dele. Ele não consegue mais fazer outra coisa da vida tentando entender, só que ele tenta resolver o processo, e quando ele tenta resolver o processo, ele se depara com uma burocracia estatal, lá no exemplo do livro, absurda, e ele nunca consegue ter fim do processo. Então, o livro inteiro, e aí o Kafka é genial, ele descreve exatamente como é todos os dramas pelos quais esse cara fica desesperado tentando resolver a situação do tal processo que não tem fim. Toda vez que ele bate numa situação que ele acha que finalmente ele vai descobrir o porquê está sendo processado ou o que fazer com aquele processo, é como se fosse um labirinto. Ele cai numa outra situação, numa cilada, e ele não consegue ter aquilo resolvido nunca. Então, o livro do Processo é o maior exemplo que eu tenho de terror sem fim. E isso pode acontecer na tua vida com qualquer situação. Então, vou dar um exemplo. Comprei um veículo de uma marca X, se bem que a marca pouco importa, e ele vive dando problema. Cara, vai pro fim trágico. O que aconteceu? Não, porque ele dá problema, que ele mexe aqui, mexe ali, eu vou dar uma mexida nesse negocinho aqui. Aí o cara me falou que se eu colocar esse dispositivo, o motor vai durar não sei o que lá, não sei o que lá. Mas na prática, por exemplo, o motor do cara tá fumando. O que ele precisa fazer? Vai pro fim trágico. Retífica, meu filho. Mas é que aí o fim trágico é drama, porque eu vou custar muito, não sei o que. E você vai ficar comprando porcaria em doses homeopáticas para tentar resolver o problema. Outro exemplo, corrosão, né? Corrosão no Monza. Começou a corroer aonde? No cofre do motor, em cima da longarina. Fatal para Monza. O que o cara faz? Não, que aí eu vou dar um jeitinho ali, porque não sei o que. Aí eu vou passar um preparadinho que transforma a ferrugem e não sei o que lá, que aí isso e aquilo eu vou fazer. Cara, para de... Tira do motor e faz o negócio. Que é o quê? Vai pro fim trágico. Mas custa... Você não tem ideia, é uma pancada só. Você se vira depois, mas já foi, entendeu? Um exemplo, né? Esse carro aqui, ele foi pro fim trágico. Aquela batida que eu mencionei há 2 episódios atrás, que nós sofremos há alguns anos atrás, destruiu o carro. Toda oficina que eu parava era perda total. A seguradora do cara que bateu, quando olhou, falou assim, perda total. Eu que briguei para não ser perda total, porque eu não queria perder o carro. E aí a pergunta foi,
Sérgio, você é louco, você vai reformar esse carro, vai achar paralama não sei aonde, capô, não sei o que, tudo que você tive que comprar, eu tive que gastar meu tempo fazendo, cara, isso é um drama, porque, olha isso, e aí eu falava, cara, mas o que eu vou fazer? Não, faz o seguinte, vai para um jeito, vai para outro, cara, naquele momento, vai para o Fintrástico, enfiei o pé na jaca e fala, reforma esta merda toda. Como é que eu vou pagar? Não sei, parcela e eu dou como sangue em troca. E aí você consegue, no final das contas, você vai. Então, tem situações que você tem que ver, cara, tô na escolha, tô na bifurcação. Terror sem fim ou fim trágico? Sempre fim trágico. Enfia o pé na jaca, realiza a desgraça. Realizou a desgraça, você tirou um peso do seu ombro. A partir dali, a vida é nova, começou do zero, entendeu? Então meu chefe vive me enchendo o saco, ele me trata mal, tem assédio moral na empresa, mas não acontece nada, porque a empresa é de família, porque é o filho do dono. Manda ele tomar no centro do olho daquele lugar que eu não posso falar aqui. Mas ele vai demitir. Fim trágico, você arranja outro emprego melhor do que aquele. Então é possível fazer isso, entendeu? E esse é o ponto que eu sempre aconselho. Geralmente os meus colaboradores ou funcionários, qualquer empresa, eu sempre digo a mesma coisa, porque todo mundo na vida, especialmente na vida corporativa, tem, independente da empresa, independente do seu cargo, sempre tem a mesma escolha. Vou pro fim trágico ou pro terror sem fim? Eu fico no terror sem fim. E aí o cara vai na sexta-feira no happy hour, minha empresa é um saco, eu trabalho não sei o que, o cara é isso, o cara é aquilo, meu chefe é aquilo. Não, porque lá eu odeio aquele lugar, mas eu preciso. O que você está fazendo com a sua vida? Tá indo pro terror sem fim. Você fica anos muitas vezes. Às vezes eu vejo, por exemplo, na época que eu trabalhava em desses bancões enormes, isso lá nos anos 90, 2000, teve uma época da minha vida que eu decidi que eu não ia ser bancário. Depois eu estava 7 anos no banco e aquilo já estava me incomodando, naquele banco, evidentemente, e a filosofia era um banco mega tradicional, eram todos os velhos, eu tinha 20 anos e poucos anos de idade, e aqueles velhões todos de terno e gravata, adorando coisas italianas e alemãs, porque era um banco francês, alemão, italiano. Então, era um negócio legal por um certo lado, mas era um negócio chato de outro, era um negócio muito arcaico, tanto é que não deu certo, inclusive financeiramente. Mas, na hora que eu tive a opção de fim trágico ou terror sem fim, cara, fim trágico, me mandaram e fui feliz da vida, automaticamente arranjei um emprego melhor do que aquele. Então é assim, fim trágico, na hora da escolha, cara, tua vida é curta. Acho que esse é o maior ponto. A gente tem o livre-arbítrio, inclusive para sofrer. Então assim, a tua vida é curta. Enfia o pé na jaca, vai e começa de novo em outro lugar, né? Então sempre tem que ser assim, porque existe uma coisa que ninguém vai dar pra gente de volta: tempo. Então assim, o desgraçado só anda pra frente, não tem jeito. Então, enquanto ele andar pra frente, a gente vai gastar tempo. A questão é como é que você quer aproveitar esse tempo: sofrendo ou lutando, ou rindo. Então assim, sofrer é a pior opção. Sofrer é ruim, é ficar com dor. Sabe aquela... Vou dar para fechar esse vídeo, se você não conseguiu materializar ainda, já dei dica literária, já falei de Monza, vou dar a última. Dica de cinema. O que fez o Tom Hanks no Náufrago? Lembra da dor de dente do cara? Começou antes dele ter o acidente lá, que ele ficou perdido na ilha por 5 anos. Aí na ilha, aquela porcaria daquele dente começou a dar problema, infeccionou, e aquela dor que não passava, e aquela dor que não passava. E aí ele ficava dias com aquela porcaria daquela água de coco, com não sei o que, com um paninho e trapo colocando para ver se ajudava. E obviamente, como o problema era interno, não ia ajudar com a aguinha de mar colocada ali. O que teve que fazer? Fim trágico. Enfiou uma pedra na meleca do dente e tocou a vida. Você sabe o que eu estava fazendo outro dia? Há um tempo atrás, estava lá fazendo tratamento de canal. Aos 50 anos começa essa desgraça, né? E aí doendo e não sei o que. E eu falei, querida, para dentista, né? Falei, Alessandra, vai pro fim trágico, enfia a merda da anestesia aí e faz o que tem que fazer, que esse nervo vai pro espaço. Já durou 50 anos, tá de bom tamanho, ele que morra, porque eu não aguento de dor, esse negócio tá me enchendo o saco, eu não vou ficar tomando remédio. Pronto, fez o canal, acabou. Então, a mesma coisa, eu perguntei pra ela, tava certo o Tom Hanks? Ele falou, bom, vamos lá, aquilo é uma situação extremamente louca, nenhum dentista recomendaria, mas dado que o cara tava preso numa ilha sem perspectiva de mudar o resto da vida, meu amigo, enfia o pé na jaca. E foi o que acabou fazendo. Então, essa é a questão. Se você tem que ficar com dor de dente, sofrendo, ou jogar uma pedra, vai pro fim trágico, joga a pedra, e depois ainda você pode ser resgatado. Olha só que maravilha. O cinema também nos ensina. E vamos aqui pro nosso trânsito, terminando o episódio do Escolhas, fim trágico ou terror sem fim. Você escolhe.
Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim. E é aqui que eu sempre vou seguir meu coração. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim. E é aqui que eu sempre vou seguir meu coração. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Bate mais alto dentro de um Chevrolet.